Cidadão do nosso lar. Na segunda noite sentia-me cansadíssimo, começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum no treinamento de elevação a que muitos de nós consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarence me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiro de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada um a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter um doce espiritual de regressar ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarence me acolhera com devotamento de pai, a mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil, a construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que eu via no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixes só, que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente, e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos a meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes, sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera, aqui em nosso lar nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação, e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manter entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa. Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio, insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou, não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passos de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza? Acompanhei sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momento, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagada a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam.
E à vista da minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam meu ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei ao nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de violitação. No momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbio e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório, mas vista a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercer em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueceu o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual, e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarence visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença no serviço das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles 7 dias rápidos, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, arrancou-me da meditação a quem me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores, Lísias, Lacinha, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhida assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarence, surgindo à frente de todos, adiantou-se. Estendeu-me a destra generosa e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade. Mas doravante, em nome da governadoria, declaro o cidadão de nosso lar. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino, não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria.